O pastor TikTok versus pastores bíblicos. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Se você entende e julga que esse vídeo é edificante para você, que esse vídeo vai agregar valores no seu caráter, na sua postura enquanto cristão e enquanto cidadão, compartilhe esse vídeo aí com pessoas que são próximas sua, dê seu like, ative o sino e se inscreva, ok? Então, quando eu falo a expressão pastor TikTok, então eu não estou falando apenas desse pastor viciado, lesado na sua mente com rede social, mas eu estou falando desse pastor carnal, o pastor TikTok hoje, por ser uma expressão mais geral, mais recente, eu estou falando de um pastor que se expõe do ponto de vista da ostentação, um pastor materialista, um pastor carnal, um pastor que tem uma vaidade exacerbada, mais que um metrosexual. Então, quando eu falo de um pastor TikTok, eu estou falando do André Valadismo, por exemplo. Então, é uma figura aí que pode traduzir, não é, essa questão do pastor TikTok. E eu faço um contraponto nesse vídeo com a questão dos pastores bíblicos, para você entender o peso, a importância desse tema, como é formador de opinião, como é formador de clãs, de grupos, como é uma liderança importante a nível mundial histórica, não é? Para você ter ideia, no Antigo Testamento, já em Gênesis, vai citar que o primeiro assassinato na terra foi um pastor que foi morto, foi assassinado. Abel foi assassinado por seu irmão Caim, que era agricultor, mas Abel era pastor. Lembrando que na Bíblia a palavra pastor, ela não tem uma conotação tão somente literal de pastorear ovelha, mas também de apacentar pessoas, certo? Então pastor é um termo de ternura e está ligado à questão do pasto, né? É uma palavra originária da expressão pasto. Então, olha essas hegemonias pastorais, né? Os pastores bíblicos, para você ter ideia do peso que é, não é? E como nós devemos considerar essa responsabilidade, esse legado, não é? Então, o primeiro homem assassinado na história da humanidade foi um pastor. A separação entre Abraão e Ló foi gerada pela briga de pastores. Ambos eram nômades, né? Abraão e Ló andavam com suas manadas de animais, com seus grupos de animais, não é? E ali eles precisavam, né, apacentar os rebanhos. E houveram brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Ló criou o olho grande sobre Sodoma e Abraão, para não ter uma confusão, sendo um pacificador, ele liberou Ló, não é? Então uma grande contenda entre pastores, diz a palavra. Depois nós vamos ver a importância do tema do ministério pastoral, porque o salmo mais conhecido, o salmo mais de mais alcance mundial, o Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é? É o Adonai Ra, não é? É o Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Então, no salmo mais célebre, o salmo que traduz mais o senhorio e o amor paternal de Deus sobre a humanidade, é o Salmo 23, que fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é o salmo chamado o Salmo Magno, né? O salmo mais conhecido, mais traduzido no mundo todo, é o Salmo 23. Muitos países não têm a Bíblia traduzida, né, muitos idiomas, mas tem o Salmo 23 traduzido, pela importância, pela contundência e pela revelação que traz este salmo, dizendo que Deus é o nosso pastor. Vai vendo como esse tema é importante, o tema pastor. Outra passagem vai dizer: fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Olha o espírito de liderança, olha o cajado que está na mão de um pastor, que tem o poder de congregar, de ajuntar, de colocar no aprisco. Então, fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Esse é um princípio eterno, não apenas para crentes, não é? Se você ferir uma liderança, os liderados vão ficar dispersos, não é? Então, por isso que o pastor,
hoje em dia é esse ser tão alfinetado, tão alvejado, né? E por isso que tem tantos pastores que são lesados na sua mente, no sentido de temor a Deus, não é? Por quê? Porque eles são alvejados e eles não discernem, amam mais o dinheiro, amam mais a estética, amam mais a fama, amam mais a si mesmo, então eles vão se afogando, né, se afundando nessa área movediça, mundana, e não vão percebendo que eles são importantes como lideranças. E por isso que Satanás, para buscar o caminho mais curto, vai atingir primeiro o pastor para as ovelhas se dispersarem. Então o pastor sem discernimento, ele vai ficar nessa aí de pastor TikTok. Só que eu tenho falado em outros vídeos que pastor e TikTok é igual água e óleo, não se misturam, não dá certo, não é? Outra passagem de Jeremias 3,15 vai dizer, Deus prometendo, falando através pela boca de Jeremias, eis que vos darei pastores segundo o meu coração. Você já parou para perguntar o que esse texto não diz? Esse texto não diz, eis que vos darei apóstolos, vos darei mestres, vos darei profeta. Não, o texto diz, vos darei pastores. Dar pastores para equilíbrio, para paz geral na sociedade, é uma promessa de Deus. Para a paz em um país, para a restauração de um país, o levantar de um país. Esse capítulo fala da restauração de Israel, capítulo 3 de Jeremias. Ele começa dizendo que a restauração vem assim, eis que vos darei pastores, segundo o meu coração. Olha a importância, o peso desse tema sobre pastores, né? Por outro lado, nós vamos ver que Jesus, em uma das suas mensagens, das suas pregações, no capítulo 10 de João, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Ele vai dizer nesse capítulo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque é um perfil do pastor, da relação do pastor com as ovelhas. A ovelha não tem uma visão muito boa, a ovelha é um animal, mas ela tem uma audição, então ela identifica o pastor pela voz. E Jesus não falou, eu sou o bom apóstolo. Ele disse, eu sou o bom profeta, o bom mestre. Ele disse, eu sou o bom pastor. Não é? Jesus disse muitos eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. E ele disse, esse eu sou também aqui, eu sou o bom pastor. Ele não se auto-intitula, apesar que ele é o bom apóstolo, o bom profeta, o bom mestre, o bom evangelista, mas ele, na sua própria boca, ele se auto-intitula bom pastor. Olha a importância dessa responsabilidade, dessa liderança, a liderança pastoral, não é? Então nós vemos também, em sétimo aspecto aqui, que o rei mais excelente, humanamente falando, na história de Israel, sua origem era de um pastor. Ele era pastor, o rei Davi. Né? Então ele, por origem, por excelência, por linhagem, ele, o melhor rei de Israel, foi o rei Davi, que ele era um pastor. Até tem um salmo que diz, dá ouvido ao pastor de Israel, falando aí do sentido do pastor fisicamente e do pastor espiritualmente. Não é? Então, nós ainda vemos como oitavo tópico das hegemonias pastorais, é que a história do povo de Israel é contada através de pastores nômades, não é? O perfil cultural do povo de Israel era um perfil de um povo nômade que era pastor. A origem do povo de Israel não era da agricultura também, porque Israel muito pequeno não tinha como cuidar da terra, mas eles eram nômades, eles rodavam pastoreando. Então o legado pastoral, a função pastoral ministra muito na palavra de Deus sobre essa questão de trazer um equilíbrio para a sociedade através de uma liderança madura. É o oposto do que nós estamos vendo hoje com esses pastores TikToks da vida, com esses pastores amantes do dinheiro, que tem uma cifra no olho e que tem um cofre no coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos amar mais a palavra e buscar essa coerência. E você que é crente, congregue, sirva em uma localidade, em uma igreja, que exista de fato um pastor que siga a palavra de Deus, um pastor coerente com a Bíblia. Shalom, Deus te abençoe.